Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade, aos nossos estudos com mais um vídeo, E quem nunca enfrentou dificuldade na vida? Todos nós temos enfrentado esse período, da pandemia, o ano passado, esse ano, mais ainda, com tanta mudança em nossas vidas, tantas situações que a gente fala, nossa, será que isso não vai acabar? O que vai acontecer? Mas eu venho aqui com uma novidade para vocês. Nós temos como enfrentar tudo isso. Nós temos uma ferramenta maravilhosa, gente, perfeita, que vai nos ajudar muito, muito em todos os momentos de dificuldade. E não é para vocês buscarem por delivery, não é para pegar pela internet, não é caro, não é nada disso, gente. Essa ferramenta já existe e você já tem, todos nós já temos essa ferramenta, basta a gente usar. E sabe que ferramenta é essa? A prece. A prece, gente, é a ferramenta que vai nos ajudar a todo momento, principalmente nesse período. Aí você vai falar, Rose, como assim a prece vai me ajudar? Como que a prece vai me ajudar? Eu não vou pegar corona se eu fizer prece? Calma, a gente vai chegar lá. Antes eu quero falar com vocês uma coisa. Foi feito um estudo com religiosos, Eles pegaram primeiro um grupo de freiras, depois budistas, depois de outras religiões. Foi feito um estudo com religiosos, observando a atividade cerebral enquanto eles estavam em prece, em oração, E aí, o que os cientistas observaram? Que não em todos, mas em que várias pessoas, o que acontecia? Uma mudança da atividade cerebral. Então o cérebro, ele ficava com um potencial aumentado, muito aumentado, o seu potencial, quando aquela pessoa estava em oração. E mais, uma da atividade que era ativada é o responsável pelo sistema imunológico. Então a pessoa, ela despejava no seu organismo substâncias químicas que eram feitas pelo cérebro, essas combinações, que davam uma melhora no corpo dela, no organismo dela, no sistema imunológico. Então, o que isso quer dizer, gente? Que quando nós oramos, nós ajudamos o nosso corpo. As nossas células respondem, As nossas células respondem à nossa oração. Por nós, eu estou falando de nós, não estou falando de Deus, da espiritualidade. Nós. Então, nós ativamos o nosso cérebro, de forma que o cérebro manda para o nosso corpo um comando, de bem-estar, de saúde, de defesa. Então, isso já é uma coisa, muito boa, Mas eu falei que não era em todos. Por quê que nem todos, tinha essa região ativada? E os cientistas perceberam uma coisa. As pessoas que não conseguiam ativar o cérebro, elas estavam fazendo recitação, ou seja, prece decorada que fica repetindo várias vezes lá, fazendo recitação. Então era o quê? Uma prática ritual. Isso não ativa o cérebro. O que ativava o cérebro? Quando a pessoa entrava em real introspecção e fazia uma emissão, de pensamento, de sentimento, e era uma forma diferente. Então era aquele estado de êxtase, que é colocado. A pessoa, ela entra em real encontro consigo mesmo, se abstém do exterior, não observa mais o que está acontecendo. Mas isso não é um transe, gente. O que é isso? É uma concentração. Então, para a fé ter efeito, ela precisa o quê? Ser verdadeira, Primeira coisa ali. Então, uma coisa verdadeira. Eu não estou apenas recitando, eu estou sentindo
o que significa cada palavra, eu sei exatamente o que eu estou falando e o propósito daquilo que eu estou falando, né? Então, outra coisa, a fé. Se eu faço uma coisa e eu acredito naquilo, né? Aquilo vai fazer sentido para o meu corpo, para o meu cérebro, vai fazer sentido e vai agir. Agora, se mesmo eu falando sem ser decorado, eu faço uma prece ali, mas eu não estou naquele momento concentrado, eu estou pensando em outras coisas, ou eu não acredito que aquilo realmente vá dar certo, aquilo não vai ativar o meu cérebro, aquilo não vai ter efeito. Isso eu estou falando de parte física. Agora, gente, o que é prece? O que é, né? A prece, gente, é uma conversa que a gente tem com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, né? Com o nosso anjo de guarda. É uma conversa. Quando você vai ter uma conversa com uma pessoa, para ter esse retorno de ida e volta de conversa, o que precisa ter? Atenção, né? Então, se você chega no seu amigo lá e vai falar com ele assim, fulano, não sei o que, isso aqui, tal, não sei o que, tá, e não sei o que, e tô ali no meu celular ali, e pego um livro, e pego não sei o que, e faço outra coisa. A pessoa que está dialogando com você, está tendo um diálogo? Você jogou um monte de coisa, não prestou atenção, não olhou nos olhos dela, não falou com ela, não teve uma conversa. A prece é a mesma coisa. Então, quando você vai fazer uma prece, você tem que ter a atenção, né? Então, a atenção para quem você está dirigindo essa prece. Realmente, é parar e pensar naquilo. Não ficar pensando em outras coisas, não ficar fazendo outras coisas. Não tem, gente, uma forma de se fazer a prece. Você não precisa fazer a prece sentado, deitado, com a mão assim, com a mão de outra forma, virada para cima, virada para baixo. Não precisa de nada disso. Dentro do centro, a gente está fora do centro quanto tempo, né? E a gente não vai fazer prece, né? Então não tem uma forma. A única forma é a atenção, sinceridade, propósito, né? Isso é que a gente precisa. Então eu posso estar fazendo uma prece dentro do coletivo, né? Se eu tenho uma atenção, eu posso estar fazendo uma prece em qualquer lugar, andando, né? Eu posso estar fazendo uma prece de qualquer forma, desde que exista atenção, de que exista sinceridade. E outra coisa, gente, a gente precisa ter disciplina do nosso pensamento, porque às vezes a gente vai fazer a prece e vem um turbilhão de coisas na nossa mente, né? Então, o que eu quero? Por que eu vou fazer essa prece agora? O que eu estou querendo, né? O que eu vou pedir de verdade? Por que eu estou pedindo isso? Qual o propósito disso? Qual a importância disso, né? A gente tem que saber, porque às vezes a gente para fazer uma prece, mas a gente não sabe o que a gente está querendo, né? Então a gente tem que ter esse propósito, tem que ter essa disciplina. Nós precisamos aprender, gente, a disciplinar o nosso pensamento, a ter concentração. Porque a prece, ela se forma onde? Aqui, ó, no pensamento, né? E quando a gente junta o sentimento, ela se expande. E o que acontece? Primeiramente, como a gente viu ali, age no nosso organismo, que é a nossa ação mesmo, no nosso organismo. Depois, gente, o que o pensamento faz mesmo, que a gente já estudou sobre isso, né? Ele atinge, ele caminha, né? Então ele age no ambiente onde a gente está. Imagina isso, a nossa prece age no ambiente, então age na nossa casa, age no nosso trabalho, ele vai até onde você está pedindo. Então, se você está pedindo para uma pessoa doente, né, pedindo em favor de alguém que mora noutra cidade, noutro país, essa pessoa vai receber o seu pensamento vai agir nela. É uma energia que está chegando. Agora, quando nós fazemos a prece, o que acontece? A gente tem sintonias, né? Tem sintonias. Da mesma forma, quando a gente pensa negativo, que tem sintonias que envolve, quando a gente está pensando uma coisa boa, tem sintonias que vão nos ajudar, né? Então, às vezes, você faz uma prece para determinado espírito. Aquele espírito, naquele momento, ele está fazendo alguma coisa, mas outro espírito que está aqui perto, ligado ao bem, ele vai pegar aquela sua prece e vai responder, vai te ajudar. Então, gente,
A prece nunca fica sem resposta. Uma prece sincera, ela nunca vai ficar sem resposta. Pode ter certeza disso. Ah, então já sei. Se uma prece nunca fica sem resposta, na próxima prova, né, vou fazer o Enem, vou fazer um vestibular, vou fazer não sei o quê, eu vou orar para Einstein. Vou falar para ele vir me ajudar. Vou pedir para ele. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que uma oração modifica a nossa vida, muda as coisas? Será que Einstein vai vir ajudar, vai vir fazer a prova? O que vocês acham? Vamos pensar aí, vamos lá. O que é? Não, né, gente? Não. A oração, ela não muda a lei. Aquilo que precisa acontecer na nossa vida vai acontecer. O que tem que ser, a lei não muda. Mas ela muda aquilo que pode ser mudado. O que pode ser mudado muda, né? Porque a gente tem livre-arbítrio. Da mesma forma, se eu faço alguma coisa negativa, eu mudo também a minha vida. Se eu faço uma coisa positiva, eu vou mudar para o bem. Mas, se de repente eu me deparo com alguma coisa que eu tenho que passar, né? Eu faço a minha oração, então eu não vou fazer prece, porque eu vou ter que passar por aquilo, não tem jeito, não vai mudar? Não, gente, é aí que eu vou fazer mais prece. Por quê? Porque a oração vai me fortalecer, ela vai me ajudar, ela vai trazer para mim ideias, né? Caminhos para eu conseguir passar por aquilo que eu tenho que passar de uma forma mais tranquila, mais suave, para eu aproveitar realmente aquilo que eu estou passando. Porque se eu passo por uma dificuldade, mas passo esbravejando, passo revoltado, eu não aproveitei a lição. Posso ter que passar por aquilo de novo, em outra reencarnação. E mais, eu aumento a dificuldade de uma forma desnecessária. Então eu posso passar por uma doença de uma forma e posso passar pela mesma doença de uma forma muito pior, né? Então a oração sempre vai ajudar. Mas voltando lá naquele caso da prova, né? Vocês acham que a espiritualidade vai estar ajudando a gente a fazer a prova? O que vocês acham? Isso seria trapaça, né, gente? O que Einstein vai falar para a pessoa que orou para ele para pedir a ajuda lá na prova? Ó, ajuda eu já dei, moço. Tá tudo aí, ó, nos meus livros. Um monte de gente está replicando o que eu descobri, os meus pensamentos. Abre o livro, né? E estuda. Faça a sua parte. Então, gente, o que a gente precisa? Imagina o seguinte. Nós estamos em um barco, tá? Nós estamos num barco. E nós temos um destino para ir. Que a gente está nesse mar, nesse barco, a gente tem um destino. Então imagina que o barco é esta reencarnação. Então eu estou ali naquela reencarnação. Qual que é o meu destino? Qual que é o destino que você está buscando? Felicidade, evolução, bem-estar, né? Saúde. O que você está buscando na sua reencarnação, nesse momento da sua vida? O que você está buscando? Para você chegar nesse destino, para o barco sair do lugar, o que ele precisa? De remos, certo? E quais são esses remos? Um remo, a oração. A fé vai te ajudar muito, a espiritualidade, seja qual for. Mas no nosso caso, nós estamos falando da doutrina espírita, a espiritualidade que a gente já conhece. Mas em qualquer religião, gente, a religiosidade, a espiritualidade. Qual é o outro remo? A ação. É a sua parte, o que você tem que fazer. Então você vai orar e você vai agir. Tem uma frase do Evangelho que fala orai e vigiai. A gente tem que orar e tem que agir. Porque as coisas não vão cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. É necessário. Porque se a gente não fizer, se tudo aparecer assim, ó, qualquer prece, plum, 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 aparece tudo, que mérito eu vou ter com isso? Certo? Então vamos remar o nosso barco, fazer a nossa oração sincera e agir. Ficar de olho nas intuições que vêm pra gente e agir. E ter fé, gente, confiança, que a gente vai conseguir sempre o melhor para nós, tá? Tchau, tchau.